No Esporte Mais de hoje você confere jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, tem Brasileirão, notícias dos clubes menores do Rio, esporte nos municípios e as notícias internacionais. Não perde, vem com a gente que está no ar mais um Esporte Mais. No ar, mais um Esporte Mais, ao meu lado Maurício Aragão, tudo certo, Maurício? Beleza, Isaac. Tudo tranquilo? Não sei, né? O tempo tá meio fechado, hein? É. Cuidado, hein? Não tá mais tudo azul, hein? Calma, né? Nós estamos gravando antes de quinta-feira, né? Vamos ver o que acontece, né? É verdade. É, Tricolor? Por falar em Fluminense, o atacante Fred, no próximo mês, pendura as suas chuteiras, se aposenta do futebol pelo clube que ele mais gosta, Fluminense. Maurício, grande atacante, passagens aí por clubes marcantes, como o seu Cruzeiro, o Atlético Mineiro, não tão boa quanto o Fluminense, mas pelo Leão ele é ídolo, fez muito gol por lá, um cara que tem mais de 400 gols na carreira, seleção brasileira, artilheiro por onde passou, vai fazer muita falta, né? É verdade, né? O Fred é daquele estilo do centroavante que hoje já são raros, né? É verdade. São raros os centroavantes, chama assim o centroavante, né? E muitas vezes injustamente, por causa daquela famigerada Copa do Mundo, chamaram de cone. Mas o Fred, pegaram ele para Cristo ali naquele momento, mas o Fred tem uma carreira super vitoriosa, né, por todos os clubes pelo qual passou e acho que ganhou título em todos eles, no Brasil e fora do Brasil. Verdade. E realmente um cara que escreveu o nome na história tricolor, né? Sim, daqui a 20, 30 anos, quando se falarem dos ídolos tricolores, Fred será um deles. Sem sombra de dúvida. O encerramento da carreira dele ocorre no próximo mês contra o time do Ceará no Maracanã, Maurício. Bom, o Fluminense também acertou a renovação do volante André até 2025 e anunciou a chegada do atacante Alan, revelado no Fluminense. Aí, Dom, parece que chegou um atacante novo aí. Aqui? É, disseram que tu conhece ele. Mas joguei junto ou joguei contra? Não sei, vai ver ali quem é. Mas cadê? Se não fez gol, eu já corneto. Cadê ele? Caraca, é isso, ó, meu parceiro! E aí, irmão? Pô, tava te acompanhando, metendo gol pra caramba lá. Saudade, irmão. E aí, como é que você tá? Tá bem? Já tá pronto pra meter gol aqui pra nós? Você tá fazendo aquela parada lá ainda? Aqui, ó. Será que ele vai chutar? Vai driblar! Capricha, Alain! Passou pelo goleiro! Pode fazer o segundo! Pra explodir o Maracanã! Gol! Aí já te consagrei muito, hein? Fred gol e Zóia ali no ataque, a gente metia gol demais. Bom te rever, meu irmão. Seja bem-vindo. Aqui a casa é sua e o bom filho a casa torna. Dom, meu coração nunca saiu daqui. Torcida tricolor, o moleque de Xerém voltou pra casa. Não, Dom, fala sério. Você voltou mesmo? Isaac, o Alan, eu não sei, não tenho acompanhado. A gente lembra de quando ele surgiu muito bem no Fluminense, como ele não estava naqueles principais centros do futebol lá no exterior, a gente não tem tanta informação. Mas era um jogador de muita qualidade. Agora o André, gratíssima revelação. O Fluminense fez muito bem de renovar para não perder um jogador importante como ele, às vezes por um valor muito inferior ao que ele vale, né? Sim, sem sombra de dúvida. O Fluminense está no radar aí das contratações. Estão falando no Alexandre Pato, o Marrone depende, já acertou com o clube, mas falta a liberação. O Pato também seria uma boa, hein, o Maurício? Alexandre Pato. É outro que a gente não sabe como está agora. Qualidade tem, né? Qualidade tem. Bom, antes de falarmos da Copa do Brasil e do Flamengo, o técnico Dorival Júnior contou um pouquinho da sua trajetória, da sua vida na Flá TV. Oi, eu sou o Dorival Júnior, nascido em Araraquara, interior de São Paulo. Hoje eu resido em Florianópolis há aproximadamente 20 anos. Sou casado, tenho 3 filhos, um deles, inclusive, o Lucas, trabalha comigo já há mais de 12 anos.
Eu vivi no meio do futebol praticamente desde os meus 7 anos, 6, 7 anos. Eu era mascote da Ferroviária de Araraquara. Foi um clube que... Meu pai foi diretor de futebol, então eu convivia diariamente com os jogadores. E além disso, eu tive um tio que jogou ao longo de muitos anos pelo Palmeiras. Eu sempre sonhei em poder um dia vir a ser primeiramente um jogador e nem imaginava que depois disso poderia me tornar um treinador de futebol. Eu acho que um profissional ele tem necessariamente que ter algumas características importantes, mas o principal é uma leitura adequada de jogos, uma igualdade nas suas tomadas de posições, independente do atleta ser um garoto mais jovem ou um jogador com um pouco mais de vivência. E essa lealdade, ela deve ser mantida como talvez o fator principal num processo de crescimento do profissional. Além disso, eu acho que o principal gerenciamento de pessoas talvez seja o maior desafio de todos nós e o que faz com que um treinador ele seja a todo momento testado. Então, para mim, a formatação de uma equipe e o gerenciamento de pessoas talvez sejam os maiores desafios de um profissional de futebol. A primeira passagem foi em 2012, né? O Flamengo vivia uma situação bem difícil, estava em zona de rebaixamento quando eu aqui cheguei. Era um momento muito conturbado e não foi fácil, foi muito difícil nós reequilibrarmos aquela equipe, não podíamos contratar, nós trabalhamos com os jogadores que aqui estavam e graças a Deus, as últimas 9 rodadas o Flamengo termina invicto e de uma maneira até que nos mostrava para o ano seguinte uma possibilidade real de uma melhora, de um crescimento. A segunda passagem foi em 2018, o time tinha acabado de ser desclassificado da Copa do Brasil naquele ano. Nós tínhamos apenas 12 ou 14 jogos para realizarmos e a equipe conseguiu uma recuperação muito boa, chegou ao vice-campeonato brasileiro. E no Botafogo, Maurício, o atacante Vinícius Lopes falou sobre o histórico jogo contra o Internacional, aquela virada, sabe, por 3-2, no finalzinho, muita polêmica. Como não saber, né? Pô, que jogo. Falou sobre esse jogo e sobre a sua passagem no Alvinegro. Só até enaltecer a força do grupo. Eu acho que aquele pênalti injusto ali no Sampaio foi uma motivação a mais para nós. Correr por ele, pelo Mister, que também foi expulso injustamente. Foi uma vitória que deu muita moral pra gente, né? Pela forma que foi, com a menos. Só parabenizar mesmo o grupo. Estou muito feliz, só tenho a agradecer ao Botafogo pela oportunidade de poder estar jogando aqui. Vou defender essa camisa com muita vontade, isso aí nunca vai faltar. E muito feliz pelo gol, né? Comemorei ali com acho que mais raiva do que felicidade ali pela forma que foi, mas graças a Deus veio num momento bom e na onde o time precisava. Estou bem à vontade, todo o time acolheu bem quando eu cheguei. No começo estava um pouco tímido, mas agora com a sequência de jogos boa, estou começando a me soltar mais e só tem a crescer. Acho que o primeiro gol já saiu, acho que abriu a porteira para os outros. Eu acredito que vai ser um grande jogo, a equipe deles está bem qualificada, como a nossa também. A gente vai ter uns desfalques, mas vai estar voltando mais jogadores com mais qualidades ainda. E acredito que a gente né, que a gente possa sair vitorioso nesse clássico, e que clássico a gente não se joga, se ganha. Lembrando que o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, fora de casa, contra o América Mineiro, às 17 horas pela Copa do Brasil. 19. Exato. Obrigado. Tradicional 7 da noite. 7 horas. Assim como o Fluminense, que também recebe o Cruzeiro no Maraca, às 19 horas. Também às 7 da noite. E aí, Maurício? E aí é preparar o coração, né? Jogaça, hein? Vale lembrar que a gente só vai atualizar esse resultado no próximo Esporte Mais. Se o Cruzeiro perder, eu vou ficar uns dias sem aturar a zoação aqui do meu colega de bancada. E se o Cruzeiro ganhar,
eu não vou zoar porque eu sou um cara mais experiente, fazer isso com meu colega de bancada. Não. Tem camisa do Cruzeiro para me emprestar? Se o Cruzeiro vencer no Maraca, eu visto a camisa do Cruzeiro. Eu coloco aqui. Ele adora vestir camisa de outro time, né? Isso não vai acontecer. O cara já postou isso com o Flamengo. Isso não vai acontecer. Resultado, teve que apresentar um programa com a camisa Mas do também Flamengo. já ganhei. Mas eu não faço essa aposta. Você não Se coloca você falar pra mim assim, você coloca a camisa do Atlético Mineiro, não há mas possibilidade. É rival direto. A única possibilidade é se profissionalmente eu tiver que vestir a camisa do Atlético Mineiro um dia. Sim. Agora, não sendo profissionalmente, não vai ser por aposta que eu vou vestir. Mas você falou, amigo, eu trago. Né? bem, Ou não. Ou não. Camisa na segunda-feira. Ou não, né? Isso é bem provável. Vou lá vasculhar os armários. É bom que as camisas estão meio apertadas, né? Dei aquela engordada. Muito tempo que eu não uso. Vou tirar aquele cheiro de naftalina, trazer para ele. Vamos aguardar. Maurício, agora a gente vai ao giro dos clubes do Rio, falando com você, o que você tem de importante para atualizar. Bom, vamos lá então. Rodada de abertura do segundo turno da Série A2, rodada da Série C do Campeonato Estadual e os times do Rio nas séries C e D do Brasileiro. Vamos ao giro. A primeira rodada do segundo turno, a Taça Corcovado da Série A2 do futebol do Rio de Janeiro, começou nesta quarta-feira, quando o Gonçalense ganhou o time da Cabofriense por 2-1 fora de casa, o Gonçalense Petrópolis. Enquanto a gente vê os gols desse jogo, depois vamos ver também gols de Americano 1, Sampaio Correia 2, e vamos aproveitando então, dando uma geral nos resultados. Além de Cabofriense 1, Gonçalense Petrópolis 2, o time do Maricá venceu o Angra dos Reis por 1-0 fora de casa. Tivemos 2 empates sem gols, Macaé Esportes e Artsul, e o América, decepcionando mais uma vez sua torcida, não saiu do 0-0 com o Friburguense no estádio Julite Coutinho. O americano decepcionou, né, jogava com o seu mando, o americano joga em Cardoso Moreira, no Ferreirão, e perdeu para o Sampaio Corrêa por 2-1. A rodada seria complementada nesta quinta-feira, dia 23, às 15 horas, com o Volta Redonda, campeão do primeiro turno, a Taça Santos Dumont, encarando o Olaria na Rua Bariri. Lembrando que continua acontecendo a Série C do Campeonato Estadual e nesta segunda-feira tivemos um empate em 2-2 entre Barcelona e Brescia. O Brescia, time que tem parceria em Magé, mas vive um momento delicado na competição. Tivemos ainda o time do Unisouza vencendo o Rio de Janeiro por 3-2 e o Paraty derrotando o Esporte Clube Resende pelo placar de 3-0. O empate fora de casa do Volta Redonda com o Floresta no Presidente Vargas em Fortaleza na última segunda-feira por 1-1 manteve a equipe do Sul Fluminense no G8, mas ali no limite, né? O Volta Redonda chegou a 17 pontos, apenas um à frente do Remo, que é o primeiro colocado fora do G8. Volta Redonda está em sexto, empatado em pontos com o Ipiranga e Manaus. Mas o time tem uma boa oportunidade nesse final de semana ao receber no Raulino de Oliveira, domingo, às 18 horas, o time do Aparecidense de Goiás. Falando agora da Série D, a quarta divisão do Brasileirão, a Portuguesa, embalada pela vitória por 2-0 sobre o Nova Iguaçu, joga em casa nesse sábado às 15 horas no Luso Brasileiro contra o Paraná Clube, vice-líder. A Portuguesa é terceira colocada com 12 pontos. O outro jogo envolvendo clubes do Rio de Janeiro será entre Pérolas Negras, lanterna do Grupo 7, contra o Nova Iguaçu, que com a derrota para a Portuguesa caiu para a quinta colocação. Domingo às 15 horas no Estádio do Trabalhador, em Resende. Agora sim, vamos à Copa do Brasil conferir os jogos intensos dessa quarta-feira. Só jogão, né? Jogão, hein? Só jogo de rivalidade, quase todos eles, né? Pois é. Talvez Bahia, Atlético Paranaense, o de menos. Agora, o resto, meu amigo,
bicho pega, hein? Vamos conferir. Então, vamos lá no jogo entre Atlético Goianiense e Goiás. O jogo terminou em 0-0 e com esse resultado o Goiás pode decidir em casa perto da sua torcida. Já no jogo entre Bahia e Atlético Paranaense, deu o time do Filipão. O Bahia chegou a abrir 1-0, mas depois o Atlético empatou e logo em seguida conseguiu a virada, levando a vantagem para dentro de casa no jogo da volta. Já no clássico entre Fortaleza e Ceará, o Fortaleza levou a melhor dentro de casa, 2-0, 2 gols de Iago Pikachu, e com esse resultado o Fortaleza tem uma grande vantagem. Por falar em vantagem, o Corinthians no Clássico Paulista derrotou o time do Santos por 4-0 dentro de casa, e com esse resultado o Corinthians está praticamente classificado. É muito difícil o Santos tirar essa vantagem. Já no jogo do Galo e do Flamengo, deu Galo 2-1 para cima do Mengão, e com esse resultado o Galo tem uma pequena vantagem. Os gols foram marcados por Ademir e Hulk para o Atlético Mineiro, e Lázaro no segundo tempo, no finalzinho da partida, descontou. E com esse resultado, como eu mesmo disse, o jogo está aberto na volta do Maracanã. Jogam hoje Fluminense e Cruzeiro, e o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Lembrando que a América Mineiro e Botafogo só jogam na próxima quinta-feira, às 19 horas. Maurício, saindo da Copa do Brasil, o giro dos municípios, esporte aí nas cidades próximas à nossa bancada. O que você tem de importante para falar com a gente? Eu começo destacando Rio das Ostras, que tem campeão. No sábado, dia 18, o estádio Emília Rosa Guimarães sediou a final do Campeonato Amador de Rio das Ostras. Operário e Amigos de Mar do Norte fizeram a grande decisão. E um público muito bacana nas arquibancadas. O chamado time dos velhinhos, né? O time do Operário, por ser um time de mais tradições durante a temporada, mostrou o que veio. E na final também, 3-0 para cima do time do Amigos de Mar do Norte, levando o título de campeão. Vou mandar um abraço aqui, falando do futebol em Rio das Ostras, para o meu querido amigo Alex Lima Silva, que é torcedor do São Paulo e do Operário. Deve estar feliz da vida, né? Creio eu que sim. Bom, o subsecretário de Esportes e Lazer, o Fábio Teles, comentou o trabalho na cidade, disse que o objetivo é levar esporte para todos e que é uma alegria muito grande ver 2 times consolidados da cidade fazendo uma demonstração de competitividade saudável. O bacana foi isso. O jogo foi bem disputado, sem problema, dentro de campo e fora de campo. De parabéns os organizadores, de parabéns os participantes, e parabéns ao Operário. Mais um título no futebol de Rio das Ostras. E agora nós vamos a outras informações do esporte nas cidades. O Magé Futsal segue fazendo boa campanha no Campeonato Carioca, buscando o bicampeonato. No último final de semana, o time derrotou o Maricá por 4-2, com 2 gols do Bruninho, um do Luan e um do Leléu. O Magé Futsal volta à quadra neste sábado, dia 25, no ginásio poliesportivo Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, contra a equipe do Caxienses, às 13 horas. Falando agora do Magiense Futebol Clube, que disputa o campeonato estadual da Série B2, categoria Sub-20. E o time se manteve na briga por uma vaga nas semifinais do primeiro turno, ao vencer o Barra da Tijuca por 3-2 no último domingo no campo do Suruiense. Você vê os outros resultados, tem uma questão subjúdice do time do Tigres do Brasil pela escalação de um jogador. Alguns clubes pediram já que seja considerada irregularidade e o Tigres poderia ser punido. E aí o Magiense jogaria na última rodada até pelo empate. Mas a diretoria do Verdão da Baixada procura trabalhar com a realidade hoje da classificação. O próximo jogo será contra o Búzios, na casa do adversário, e caso não haja nenhuma perda de ponto por parte do Tigres, a classificação hoje tem Tigres em primeiro com 16,
Goytacazes e Bom Sucesso com 15, Campos em 14. Seriam os 4 classificados para as semifinais. O Magiense terá que vencer o seu jogo contra o Búzios e depender de resultado. Bom, a gente aproveita também para desejar boa sorte para o nosso amigo Juliano Moreira, de Guapimirim, que segue incansável aí nos seus trabalhos pelo futebol feminino. Depois de já ter revelado grandes talentos em diversas competições, o Juliano, assumindo um novo desafio, estará aí fazendo uma peneira nesse final de semana para a equipe do Asa Branca do Rio de Janeiro, que vai participar da Taça das Favelas. Vale lembrar que essa competição tem revelado, tanto no futebol feminino quanto no masculino, grandes talentos do futebol, né? Vale lembrar o Patrick de Paula, né? Que passou pelo Palmeiras e hoje está no Fogão. Então, boa sorte para o Juliano. Série B, Maurício. Vasco está de bem com a vida, está ali perto do Cruzeiro. Vice-líder da Série B vai encarar o Operário. Não esse Operário de Vidas Ostras que a gente acabou de dizer. O senhor de Ponta Grossa. Exatamente. O jogo ocorre às 19 horas. O Vasco joga em casa e com certeza vai buscar os 3 pontos para ficar ainda mais pertinho do seu Cruzeiro, Maurício. O Cruzeiro que vai ter o jogo, se eu não me engano, contra o Ituano. Sim. Foi adiado em virtude do jogo pela Copa do Brasil, que seria na quinta-feira. O Cruzeiro só vai jogar contra o Ituano um pouco mais à frente. Porém, a coisa não é tão boa que continue assim, na Série B principalmente, que o Cruzeiro, mesmo não jogando nesse final de semana, ele continuará líder da competição. Tá certo, Maurício. O Vasco muito bem, né, na Série B. Sim, Legal de ver o Vasco. E é um jogo casa cheia, provavelmente. Sim, com certeza. E o Vasco, nessa simbiose com a torcida, está sendo difícil segurar o Vasco. Né? Tá bem O redondo. gigante da colina acordou. Vai voltar. Bom, vamos aos jogos dos cariocas no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai receber o América Mineiro no sábado às 19 Quando horas. você falou América, eu olhei ali, tive até eu lembrei dos tempos passados com a América do Rio. Bons tempos. Meu América jogava o Brasileirão, mas isso não faz mais parte da história, infelizmente. É verdade. Flamengo e América às 19 horas no sábado. Botafogo e Fluminense no domingo às 16 horas. Jogão, hein? Jogão, hein? Rapaz. Palpite pra esse jogo? Não. Botafogo embalado. Sabe por quê? Porque Botafogo e Fluminense, por si só, já são capazes de fazer o que ninguém espera. É verdade. Ganhar os jogos mais improváveis e entregar de bandeja os jogos mais prováveis. Então, quando os dois se enfrentam, o Botafogo, na escrita, leva uma certa vantagem em cima do Fluminense, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se bem que nos últimos anos O Fluminense equilibrou essa escrita, bastante. né? E Flamengo e América Mineiro, eu destaco que o Flamengo é favorito e é o momento de buscar aquela recuperação que parece que vem, que não vem. É verdade. Tem que embalar no Brasileiro. O Flamengo já jogou pela Copa do Brasil, agora o Fluminense vai depender muito desse resultado de quinta-feira, né, mano? Sim. Porque ganha do Avaí, aí vamos ver se oscila no Campeonato Brasileiro, se bem que são 2 competições diferentes. Mas mesmo assim, a vitória é importante. Agora nas 2 não competições. tem jeito, né? E o Fluminense tem contra si o peso de ter sido eliminado na Libertadores e no Sul-Americano. Então o Fluminense tem que reagir nas competições nacionais, já que Flamengo, Atlético, Palmeiras, Internacional e outros, né? Por exemplo, o Internacional é o contrário. Ele foi eliminado na Copa do Brasil e está indo bem na Sul-Americana, né? Então são realidades diferentes, mas os times que estão na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro têm uma margem de erro maior, creio eu, porque você tem onde recuperar. Fluminense não, já está naquele limite. Sair de 2 competições, eu tenho que ir bem nas 2 que faltam. É verdade. E vamos torcer para que vá bem. Pela Série B, o Vasco só volta a campo na quarta-feira que vem. Fora de casa contra o Novo Horizontino. Lembrando, o Vasco entra em campo nesta sexta contra o Operário em casa às 19 horas e só volta a jogar na próxima semana. Maurício, vamos ao giro de notícias internacionais.
Mercado da bola, Lukaku, depois de uma breve passagem pelo Chelsea, volta ao clube, onde teve seu melhor momento, a Inter de Milão. O clube italiano pagou 8 milhões de euros pela volta do atacante belga para a próxima temporada. Aquisição de bom gosto, né, Maurício? O Lukaku é um grande jogador. Grande jogador, sem dúvida nenhuma. Não atravessa um bom momento, no Chelsea caiu de produção e perdeu espaço, inclusive, na seleção da Bélgica por conta disso. Creio que ele visa essa mudança de clube para recuperar seu melhor futebol, até de olho na Copa do Mundo, para chegar em novembro, titular da seleção belga, né? Que com certeza deve ser aí, esse ano, um grande sonho de consumo da maior geração belga da história. Que seleção que até hoje não ganhou nada, né? Mas que seleção, é boa, mas não ganha nada. E se você olhar assim, os três jogadores, o Hazard não tá jogando nada. Tá mal. O Lukaku tá mal. O Eden Hazard, que tem o irmão dele, que tá jogando melhor. Tá jogando melhor que ele. O Witsel já teve aquele momento, que já foi aquele volante muito bom. Acho que só o cara que continua mantendo o padrão, o De Bruyne, né? E o Courtois. Nossa. E o Courtois. Courtois, que ele fez nessa Liga dos Campeões. Pelo amor de Deus. É o melhor jogador belga, na minha opinião, hoje em dia. Agora, continuando o giro do mercado da bola, na Alemanha a novidade é no Bayern de Munique. Mané é o mais novo contratado do time alemão, com um contrato que se estende até 2025. O atacante de 30 anos disse que é um desafio e que pretende conquistar muitas coisas vestindo a camisa do seu novo time. Contratação também de peso, hein, Maurício? Um dos melhores atacantes do mundo. O Liverpool vai ter que se adaptar à sua saída. Já contratou, né? Para tentar repor. A gente até falou no programa anterior, né? E ainda não estava confirmada, né, a saída do Mané, mas já estava bem adiantada. E vamos ver o que vai acontecer com o Mané saindo do clube onde ele encaixava muito bem no esquema do Klopp, né, para um novo desafio. A gente sabe que lá na Alemanha o desafio vai ser a Liga dos Campeões, porque o campeonato alemão são 11 títulos seguidos do Bayern de Munique. E eu não sei quem é que pode tirar isso do pai, mas eu torço para qualquer um. Disse que o desafio é conquistar coisas novas. Então que não seja o campeonato alemão. Porque o campeonato alemão, essa altura do campeonato, sendo redundante, é brincadeira, 11 títulos seguidos do mesmo clube. Quem sabe o Borussia? Hoje é o campeonato dos tops da Europa mais desinteressante, né? Porque qual é você vai acompanhar um campeonato que você já sabe quem vai ganhar no final? Quem vai ganhar ou quem vai chegar muito próximo de ganhar. Exatamente. Não, nos últimos anos, pouquíssimas vezes dessas 11, o Bayern de Munique não ganhou um campeonato com 2 ou 3 rodadas antes, no mínimo. Em 2010, onde o Borussia foi campeão, foi finalista da Champions, foi em um desses anos aí que o Borussia... Não me lembro. Mas depois, nos 11 títulos seguidos, o Bayern de Munique sempre ganha com folga, né? Sim. Aí é complicado. É muito complicado. Né? Vamos ver o que o Mané vai arrumar. Agora, só antes de você terminar o noticiário internacional, uma outra notícia que você falou e que se confirmou é que o John Textor, dono do futebol do Fogão, comprou também aí 66%, né? 0,6% do Lyon, na França. Do Lyon. É um dinheirinho. Tem pouco dinheiro, né? É um dinheirinho. Bom, e não dá pra bater ele, Ronaldo Fenômeno, dá pra ele não. O que rola aí é que ele pode comprar 100% do clube. Rapaz. Senão ele comprava tudo, né? Ele comprava tudo. E tá querendo comprar também um time português. Caramba! É muito dinheiro, né? É muita grana, né? E ele tem investimento em futebol americano, né? Não, ele investe. Basquete. É jogo, ele tá investindo. É igual o Rodrigo com aposta. É jogo e tá jogando. Né? Rodrigo é o cara do Betnet, .bet. Ele joga tudo. O negócio é o Rodrigo. Se tem net, ele tá jogando. Por isso tá pagando cerveja aí no final de semana aí com pressão, né? E tá dizendo que isso não. Tá isso rico, não. tá rico. Isso é duro, rapaz. Vive de edição porque quer. Maurício, obrigado. Valeu, mais uma vez aqui pela sua participação. Obrigado a você de casa. Obrigado, equipe técnica. Fiquem com Deus. E até a próxima edição do Esporte Mais. Tchau, tchau. Valeu.